Eu estava pensando em trazer, com a ajuda de Deus, 3 situações no tocante ao Evangelho, aplicando-se ao Evangelho, como boas notícias. Uma situação seria de um rei que cometeu um pecado terrível, e todos nós temos essa possibilidade, porque se eu já começo a ser despertado de que eu sou um pecador, saiba que você pode cometer coisas terríveis. Você é um pecador por natureza, filho de Adão, mas também por prática. Você pode cometer pecados terríveis, como esse rei. E nós vamos ver uma cidade cuja malícia chegou num tal ponto que sobe a Deus e nós vamos ver o que acontece com essa cidade e depois em relação ao homem. Então essas 3 situações em que nós vamos ver o Senhor nos ajudar, o que seria uma boa notícia para cada um deles. Estava pensando no Evangelho, boas novas, alguém que está querendo entrar numa faculdade, fez o cursinho, 1 ano, não deu certo, 2 anos, não deu 3 anos, já desistiu de ir naquela faculdade, vai para uma outra faculdade, até que um dia entra na faculdade e recebe uma notícia e fala assim, você passou. Para uma pessoa que estava querendo entrar na faculdade, numa universidade, essa seria uma boa notícia. Uma pessoa que estava desempregada, tendo seus compromissos, sua família, que boa notícia quando ele recebe e fala assim, olha, você conseguiu um novo contrato, você conseguiu um novo emprego, vem fazer exame médico, que boa notícia. Tem visto muitas pessoas no hospital e a pessoa no hospital ela é diferente. Às vezes você encontra a mesma pessoa num evento social, no hospital, numa cama, deitada, imóvel, olhando para o céu, o único lugar que ela olha para o céu, porque está ali olhando para o teto, essa pessoa fica uma pessoa diferente. Ela entende quão frágil ela é e quão necessário é dos cuidados que ela é, a necessidade que ela tem dos cuidados de Deus. E talvez você aqui não tenha sentido isso, mas saiba que nós necessitamos desse cuidado de Deus. E essas pessoas no hospital, então, elas estão muito sensíveis, até as palavras que aqueles que visitam costumam usar são meio que medidas para que possam, não venham trazer mais peso ainda para essas pessoas, que situação muito ruim. Mas que alegria para elas quando o médico chega e fala assim, puxa, está tudo bem, olha, os exames que você fez estão bons, você vai ter alta. Que boa notícia. Então, começando para esse primeiro rei, nós vamos ver, seguindo essas analogias, vamos ler em segundo livro de Samuel, nós vamos ver esse rei, capítulo 9, se alguém tem dificuldade em abrir o lugar, por favor, peça para a pessoa ao lado. Esse rei, no segundo livro de Samuel, capítulo 1. Nós vamos ler no capítulo 12, mais um só versículo, porque é muito longo. Esse rei é um rei do Senhor, para batalhar as batalhas de Israel. O nome dele é Davi. Mas chega um momento em que ele se encontra numa condição muito, muito baixa. Ele prefere, por exemplo, ao invés de batalhar as batalhas do Senhor na frente do povo de Israel, ele prefere ficar em Jerusalém. E coisas aconteceram. Ele foi engodado por seus desejos e por outras circunstâncias. E ele acaba cometendo um pecado terrível. E não só um pecado, ele, além do que ele fez, ele maquinou outras coisas para que outras pessoas, inclusive, viessem a morrer, ele tivesse, num certo sentido, lucro com aquilo que havia acontecido. E
Deus não deixa passar isso. Deus manda um profeta, esse profeta chama Natã. E Natã, no capítulo 12, bem interessante a situação e instrutiva, porque tem muita instrução. Então, no capítulo 12, Deus manda Natã. E esse profeta vai e fala uma parábola para ele. E na parábola que esse profeta falou, se acende o furor a Davi, e no versículo 12, capítulo 5, então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. Ele estava falando que digno de morte era o homem que tinha cometido essas coisas que Natã tinha falado, trazendo essa parábola. E Natã, respondendo a ele, fala no versículo 7 do capítulo 12. Então disse Natã a Davi: tu és esse homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, te livrei das mãos de Saul. E ele relembra, Deus relembra Davi, tudo que Deus tinha feito para Davi, da onde tinha tirado Davi, como tinha guardado Davi, as batalhas, os perigos. Davi muitas vezes foi completamente dependente desse mesmo Deus, e Deus cuidando, livrando, e agora ele é relembrado de algumas coisas, de algumas situações. E aconteceu algo nesse momento. Quando Davi percebeu que aquele homem digno de morte era ele. E ele falou, e o juízo dele foi certo. Se a gente ver, o juízo foi certo. Digno de morte. O profeta falou assim: és tu esse homem? E ele fala: puxa vida. No versículo 13. Então, 12, 13, por favor. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Esse homem, nesse momento, ele viu o que ele tinha feito e se arrependeu. Pequei contra ele. Pequei contra o Senhor. Eu falei: puxa, estou errado. E que bom, abrindo um parênteses, e que bom é quando o homem, esse homem que está andando na rua, que está aqui está dentro aqui do hotel, hospedado, seja quem for, ou que está aqui dentro dessa sala, que bom quando eu tomo algo, um arrependimento, tomo algo como vindo de Deus e submeto a minha vontade, ou seja, os meus pensamentos, e falo assim: eu estou errado e tu estás certo. Esse é arrependimento. Davi estava falando assim: eu estava errado, pequei, tu estás certo. Se tiver que morrer, eu vou estar aqui. Qual seria uma boa nova para esse pecador, para esse Davi? Versículo 13 ainda, quando Natã fala a Davi: e disse Natã a Davi: também o Senhor traspassou o teu pecado, não morrerás. Esse homem era o tal, devia morrer, foi dada uma boa nova para ele. Qual era a boa nova? Não morrerás. Sem dúvida nenhuma, depois, se nós lêssemos, nós vamos ver as consequências, porque o governo de Deus é inflexível. As consequências desse ato de Davi. Morre o filho dele e outras coisas, ele é humilhado publicamente por outro filho, e coisas vão acontecer. Então o governo de Deus é uma coisa, mas a misericórdia de Deus nós encontramos quando Deus fala assim: não morrerás. E esse Deus que eu queria falar, mas tendo consciência que não são as minhas palavras, é a palavra de Deus, a Bíblia que está dizendo, esse Deus é o que está sendo apresentado essa noite. Esse é um Deus misericordioso. Aquele que fala assim: arrependeu?
Você se arrependeu? Não morrerás, Davi. Então nós vamos ver o governo de Deus vai agir inflexivelmente. Nós vamos ver nós vimos aqui a misericórdia de Deus e a graça soberana de Deus. Nós vamos ver mais tarde, quando um outro filho dele, Salomão, vai ser um grande rei, figura de Cristo no milênio e outras coisas envolvidas. Então nós vemos o governo de Deus, vemos a misericórdia de Deus e vemos a graça de Deus. E assim também. Porque Deus não quer somente perdoar. Eu estou pensando... Vamos ler Salmo 51. Talvez 1 ou 2 versículos. Livro dos Salmos, capítulo 51. Que é um salmo que Davi escreve depois disso. Quando o profeta Natan vem falar com ele. Depois, quando há esse arrependimento, ele escreve esse salmo. Então, dá para a gente ver, dá para conhecer como o coração desse homem estava. Um coração contrito. E é maravilhoso quando nós vemos assim, corações contritos. Reconhecendo que Deus é um Deus de amor, mas Ele não pode passar por cima do pecado. E Ele fala, e Ele não despreza um coração contrito. Olha só, quando ele escreve, ele inicia o Salmo 51, ele fala assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, versículo 1, 51, 1. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. A tua benignidade, misericórdia de mim. Segundo a tua benignidade, não segundo aquilo que ele era, Davi, ele mesmo, porque ele fez boas obras, porque ele lutou as lutas no passado, porque ele defendeu o nome do Senhor, e ele realmente fez isso. Ele amava Deus, Davi, definitivamente. Mas ele se encontrava nesse momento, nessa situação. Então ele fala, dependendo da tua benignidade, e hoje nós estamos aqui andando na rua falando para as pessoas, escuta, Deus é bom, Deus é misericordioso, e Deus está falando com você, ó homem, porque Ele é bom. Cada um de nós, na medida dos nossos exercícios diante de Deus, conhece da bondade de Deus e da benignidade, em se tratando de bem, no tocante a Deus. Ele fala assim, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então não foi através de obras que Davi tivesse ou pudesse ter feito, ou de quão bom que ele era. Não, tudo estava baseado segundo o que Deus é. Um Deus misericordioso. E cada um que vem anunciar aqui, não só aqui, mas em outros lugares, tem o gozo, a alegria de poder falar para a audiência, a você ouvinte, que tem os seus ouvidos abertos para ouvir pelo Espírito Santo, que Deus é misericordioso. Mas Deus não quer somente apagar as suas transgressões. Versículo 2, ele fala assim, lava-me completamente da minha iniquidade, 51, 2. Purifica-me do meu pecado. Esse pecado que está aqui, muitos acham, né, que eu sou o pecador porque eu comecei a pecar. Mas a Bíblia não ensina exatamente isso. A Bíblia ensina que eu, como descendente de Adão pecou, nós vamos ver, se o Senhor permitir, depois. Adão pecou, e eu, como descendente de Adão, eu sou um pecador. E por ser um pecador, eu peco. Então, por natureza, filho de Adão, eu sou um pecador. Mas, se você não consegue ver isso, veja hoje. Por práticas, você é um pecador. Se tem o pecado em você, você necessariamente vai pecar.
irmãos por muitas vezes deram esse exemplo, eu vou repetir porque é instrutivo. Pé de manga, pé de laranja, pé do que for. Você tem um pé de manga, um pezinho desse tamanhinho assim. Você olha para ele e fala assim, puxa vida, tem fruto aí? Não, não tem ainda não. Mas, e essa folha aqui? Eu não sei que pé do que é, mas pela folha é manga. E essa árvore, ninguém viu manga nela, mas ela é um pé de manga. Então, quando essa árvore cresce, o que vai acontecer? Se houver as benesses de Deus, essa árvore vai começar a dar frutos. O que um pé de manga vai dar? Que fruto? Laranja? Não. Vai produzir manga. O que um pé de pecado vai produzir? Pecado. Simples, não é? Eu sou pecador, por isso eu peco. O que ele está falando? Lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, dessa prática viciosa. Ele buscava não só o perdão dos seus pecados, necessitava de ser purificado intimamente do poder do próprio pecado. Esse poder do próprio pecado que me leva a pecar, se eu posso dizer assim. Mas no versículo 17 vai estar no ponto que eu gostaria de colocar. Esse homem que já se reconheceu pecador, porque ele falou assim, pequei, por prática ao menos, pequei. Você pode dizer isso, viu? Eu pequei. Aliás, aqui, essa noite aqui, nessa sala, duas, se eu posso dizer, vou falar assim, 2 tipos de pecadores existem aqui. Uns pecadores salvos, redimidos, lavados pelo sangue do Senhor Jesus, esse homem que foi até a cruz sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, veio para fazer a vontade de Deus, e Deus queria. Havia o lado da necessidade. E esse homem voluntariamente foi até a cruz para glorificar a Deus. Então, essa obra consumada na cruz, esse sangue derramado necessário para a remissão de pecados, foi derramado não um sangue qualquer, um sangue que pôde glorificar a Deus, requerido por Deus, no nível de Deus, da santidade de Deus. Então, uma classe, um tipo de pecador aqui, é o pecador salvo. Mas também pode existir aqui, lá fora, tenho certeza, entre os homens, que existe um outro tipo de pecador. Se existe o pecador salvo, pode haver aqui dentro o pecador perdido. O que significa perdido? Bom, se eu sou pecador, como a gente está falando do Evangelho, sou pecador, necessito de um Salvador, porque se eu não ter um Salvador, o que me resta é juízo. Lago de fogo. Um juízo, algo muito grande. E uma coisa que Deus não quer para você, mas Ele é justo, e isso vai acontecer. Então essas 2 classes de pessoas, os pecadores redimidos por esse sangue, e outra classe perdida. Mas se você está perdido aqui essa noite, eu posso ler esse versículo e que você saiba o que se passou no coração desse homem, Davi. Versículo 17, por favor. Os sacrifícios de Deus, sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito, não desprezarás, ó Deus. Sabe se eu estou com esse coração? Porque por fora eu posso estar aquela pessoa alegre, amigo, mas por dentro ninguém sabe o que eu ou você está passando. E talvez você esteja passando por um momento de decisão na sua vida, e o momento de decisão na sua vida é hoje. O irmão acabou de falar algo lá,
que alguém mencionou que uma das únicas certezas da vida é a morte. E isso é muito comum a gente ouvir, e claro, né, naturalmente é isso. É o caminho mesmo. Mas só que o cristão espera a vinda de um Salvador, desse Salvador que foi mencionado de passagem. Esse Salvador chama Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, meu Senhor, Senhor de muitos, e pode ser Senhor e Salvador seu aqui, agora, essa noite, vem a qualquer momento. E você pode ter a possibilidade, assim como esses que são redimidos, têm essa esperança certa, não é esperança de que possa acontecer ou não, é a esperança de alguém que espera, com certeza, que esse homem vai vir me buscar, porque ele entregou sua vida por mim. E você pode falar assim, eu vou estar na presença dele. Então, se o Espírito Santo está falando algo para você aqui essa noite, ou já vem falando, nesse período de decisão da sua vida, esse momento que você tem que dar o passo e não está dando, algo está retendo, algo está impedindo, você está fazendo cálculos para ver o que você vai perder da sua vida. Nós fazemos isso, muito comum, julgamos. Esse Salvador está de braços abertos, esperando você. Se você está com esse coração contrito, sabendo que você é um pecador, se você não sabia, saiba. Se você está com esse coração contrito, ninguém sabe aqui, mas o Senhor sabe. Deus sabe exatamente o que há no seu coração, cada palavra, cada zombaria, porque às vezes a gente trata as coisas de Deus como algo engraçado, como se Deus estivesse brincando conosco. Mas eu posso afirmar para você, querido ouvinte, nesse sentido de que os seus ouvidos estejam abertos para ouvir, porque essa palavra não vai entrar no coração de uma pessoa natural. Você pode tentar começar. Ontem o irmão falou uma coisa interessante, porque ele falou assim, se você está tentando virar a página da sua vida, vou parar de fazer isso, tenho hábitos, tenho o seu... né? Saiba que a outra página vai estar do mesmo jeito. Ela vai se preencher do mesmo jeito. Mas uma coisa, um coração contrito, Deus não vai desprezar. E Deus não vai desprezar o seu coração. Eu queria ir para a segunda boa notícia. Então, essa primeira boa notícia para o rei, qual foi? Não morrerás. E essa boa notícia para essa outra cidade, vai ser, para essa cidade, uma grande cidade, vai ser um pouquinho diferente. Jonas, profeta Jonas, existia uma grande cidade, essa cidade chamava Nínive, mas aconteceu algo. Essa cidade, a impressão que se tem, o que passa nessa passagem, é que havia muita a depravação. Havia uma depravação nessa cidade. A malícia subiu a Deus, a tal ponto que a malícia sobe a Deus. Desculpa. E Deus manda um profeta para falar contra essa cidade. Esse profeta chama Jonas. Jonas não queria ir. Ele vai, foge. Não. Acontece várias coisas. Até que ele se encontra na cidade. Se você quiser depois também, da mesma maneira, na sua casa, medite, pense. Leia esse livro, muito interessante também. Tem essas passagens. Você pode ver e entender melhor, talvez. No capítulo 3 de Jonas, então, agora, obedecendo a mesma palavra que Deus tinha dito antes, que ele tinha desobedecido, vai e ele... Porque é interessante, a palavra de Deus é assim, ela é dita uma vez. Ela não muda, é imutável a palavra de Deus. E para Jonas, o que tinha sido dito a ele, ela vai e clama, prega contra ela. Versículo 2. Levanta-te, 3:2, Jonas 3:2. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive,
prega contra ela, a pregação que eu te disse. E Nínive era grande a ponto de você necessitar de 3 dias de caminho para atravessá-la. E Jonas entrou e começou a falar. O que ele falou? Versículo 4. Final do versículo 4. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Então era isso. O que ia acontecer com Nínive? Ela ia ser subvertida. Não uma pessoa, a cidade inteira, grande cidade, uma cidade inteira ia ser subvertida. Destruída. Mas aconteceu algo nessa cidade. Os homens que moravam na cidade, eles creram em Deus. Ainda que Deus estivesse falando contra eles, e olha, você ouvinte, não pense que Deus está querendo apontar o dedo para você e colocar o dedo em alguma ferida que você tenha, ou mesmo esse que está falando. Não é isso, é a realidade. Deus está dizendo assim, vai acontecer isso. Eu posso falar assim, não, eu não sou tão mal assim, eu não faço mal para ninguém, pago os meus impostos, não procuro mal de ninguém, não maquino, vai estar mentindo. Mas ainda que eu pense isso de mim, bem de mim, não importa saber o que Deus pensa de mim. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Deus ama você. Ele está falando isso por amor a você. Não é para ressaltar as suas má qualidades ou suas má possibilidades, os seus maus pensamentos. Não é isso que Deus está fazendo. Deus está falando assim, você é isso e eu amo você. Quer ver a prova do meu amor? Quer ver? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quer amor maior do que esse? Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou você. Vamos tirar o mundo, vamos pôr você. Meu nome é Francisco, supostamente. Deus amou o Francisco, o José, a Maria, de tal maneira que ele deu seu filho unigênito, o dom mais precioso. Às vezes eu penso, mas se ele me amava, por que ele não deu uma vida, uma vida extremamente melhor? Ou por que ele não deu um prata, ouro? Ele é Deus, prata, ouro, ele podia dar, mas ele pega o que ele tem de melhor. Essas coisas são perecíveis. Muitas coisas são corruptíveis. Elas vão ficar. Se o Senhor Jesus viesse aqui agora, esperança nossa, né? O Senhor Jesus vem a qualquer momento. Se Ele vier agora, eu vou embora. Se o Senhor Jesus, se houver o arrebatamento agora, talvez você não tenha ouvido sobre esse termo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 até 18, por ali. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses fala sobre esse assunto. Se todo mundo aqui vai embora, porque o Senhor vem e vai ficar embora, as coisas vão ficar, essas coisas que são perecíveis, que eu tanto queria, elas vão ficar. Então o que Deus faz? Eu vou provar o meu amor para você, dando o que eu tenho de melhor. O que é o meu melhor? Meu filho, único filho, meu amado filho. Um homem que andou nesse mundo segundo os pensamentos de Deus. Um homem que glorificou a Deus, nasceu de uma virgem, foi agraciada. Essa mulher foi uma agraciada. A gente vê o anjo falando. Ela gerou, mas não de um relacionamento normal. Não de um relacionamento normal. O Espírito Santo operou. E esse menino nasceu, não num hotel como esse, numa manjedoura. E era aquilo que Deus queria. Imagine se Deus quisesse que ele nascesse em outro lugar. E esse menino nasceu,
cresceu. Imagine a obediência de um homem perfeito. Às vezes você vê uma pessoa e fala assim, olha, esse homem tem aquilo de bom, aquilo de perfeito, puxa, é tão legal, e daí tem outras coisas que são muito ruins, mas aquilo de bom é tão gostoso ver. O Senhor Jesus tinha tudo, tudo nele era bom, era perfeito. E ele fazia aquilo que era a vontade de Deus. Existia uma oferta no Velho Testamento que foi dada aos israelitas para fazerem, a oferta de manjares, e o elemento básico, principal da oferta era a flor de farinha. E a flor de farinha, assim, o que é o must da farinha? É perfeito, não há variação. E o Senhor Jesus era uma figura disso. Quando subia essa oferta, ela revelava a humanidade do Senhor Jesus. Mas então ele era só homem? Não, ele era Deus, nunca deixou de ser Deus. Esse homem saiu da glória, ele encarnou, mas ele já era o verbo, e depois ele se fez carne, homem. E esse homem andou aqui segundo os pensamentos de Deus. Aos 12 anos, crescia. Como ele devia atender a sua mãe, o seu pai, as pessoas, né? Sempre os interesses do seu pai. Seu pai do céu. E esse homem andou aqui no mundo, glorificando plenamente a Deus. Então, voltando. Os homens de Nínive creram nessa mensagem. Assim como nós estamos falando de crer numa pessoa, não crer numa denominação religiosa, crer numa divisão religiosa, crer numa igreja, crer... Nós estamos falando de uma pessoa, essa pessoa chama Jesus Cristo. Já deu para a gente entender isso. Aqui eles creram nessa mensagem. Creram em Deus. E o que eles fizeram? Ninguém falou para eles fazerem isso. Mas o que eles fizeram no versículo 5? Na metade do versículo. E proclamaram um jejum, vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Porque essa palavra chegou ao rei de Nínive. E levantou-se de seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco, e assentou-se sobre a cinza. 7. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de sacos, e clamarão fortemente, e se converterão cada um do seu mal e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Eles iam fazer algo que eles não sabiam do resultado, se ia funcionar, por assim dizer. Hoje você está aqui, você pode ter absoluta certeza que esse homem que andou nesse mundo aqui foi rejeitado pelos seus, os israelitas, os judeus, foi até a cruz, foi pregado, foi antes agredido, esbofeteado. Imagina o Filho de Deus, Criador, cuspido. Uma pessoa que estava ali, esse homem que na presença dos líderes religiosos ouviu blasfêmias. Ele sim ouviu. Na presença da autoridade civil, Pilatos. Pilatos, na presença desse homem, chega uma hora que ele fala: eis aqui o Cristo. O que eu vou fazer dele? Você está na presença de um homem hoje? Você pode estar perguntando: tudo bem, e aí? A pergunta é: o que você vai fazer com esse Cristo que está sendo apresentado hoje aqui? Pilatos, com toda a autoridade que veio do céu para ele, porque não há autoridade que não venha do céu, ele falou: bom, eu vou lavar minhas mãos. Você pode também falar assim: não, eu tenho meu relacionamento, eu confio nas coisas que eu faço, não faço.
não procuro agir corretamente, estou com a minha consciência tranquila. Sua consciência não pode ser o seu norte, não pode ser sua bússola, a agulha que aponta sempre para o norte. Se a sua consciência vai ser confiável, por assim dizer, se ela estiver baseada na palavra de Deus. Porque você pode falar assim, eu estou com a consciência tranquila. Muita gente que disse que estava com a consciência tranquila vai estar no lago de fogo. A gente fala isso receoso de cometer excesso, mas consciência tranquila. Você pode estar aqui, estou com consciência tranquila. Ou, senão, uma outra situação. Indiferente. Eu já ouvi, estou desde menino aqui, já ouvi muitas vezes. Meu pai já crê. Meu avô cria. Minha tia, Às vezes você encontra com uma pessoa, você vê que é irmão, né? E dá uma alegria, porque a vida nova encontra com vida nova. E você encontra com a pessoa, você fala assim, ô irmão, você crê no Senhor Jesus? Eu sou missionário. Estou aqui no hospital fazendo obra, faz 3 horas que eu estou aqui, já fui num outro hospital. Graças a Deus, está pregando o evangelho. O Senhor conhece os que são seus e sabe. Mas se apresenta como, eu sou missionário. E daí a insistência de perguntar, mas você crê no Senhor Jesus Cristo? Mas sou missionário. A pergunta é, para você, não é para o missionário. Você crê no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador? Foi claro a pergunta. Você crê no Senhor Jesus como seu Salvador, crendo que quando Ele esteve na cruz, Ele pagou todos os pecados, levou sobre si os nossos pecados, resolveu o assunto pecado, recebeu um juízo de pecados que talvez você nem se lembre mais. Pecados que você cometeu no passado, nem se lembre mais. Mas Deus não esqueceu de julgar em Cristo o seu pecado. Você crê nisso? É nisso. Crê que Ele morreu por você? Os braços deles estão abertos. Vinde a mim. Esse homem ama você. A salvação não é baseada no seu bom comportamento, nas suas boas obras. Não estou dizendo que isso sejam coisas más. Mas não é isso que te aproxima de Deus. Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Qual foi a boa notícia para essa cidade, então? Porque Deus falou. Clama, prega contra ela. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Qual é a boa notícia? Versículo 10. E viu Deus as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria, e não fez. Não fez. Nínive não foi subvertida. Olha que boa notícia para você e para mim. Capítulo 4, versículo 11, fala assim: e não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 pessoas ou homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Ele não destruiu essa cidade. Essa era a boa notícia que eu queria dar a você. E a boa notícia especial, se eu posso dizer assim, que seria a terceira, em relação ao homem. A palavra fala, e ela não volta atrás, que todos pecaram, porque Adão pecou. E ainda que hajam diferenças sociais, diferenças socioeconômicas, diferenças culturais, para Deus, diferenças regionais, diferenças de povos, um judeu, outro é grego, um é rico, outro é pobre. Para Deus, não há diferença. Não há diferença. Todos pecaram. E Deus encerra o assunto. E Ele está falando assim, todos pecaram. Eu posso crer nisso, que eu sou um pecador. Mas Ele não para aí. O dom gratuito é o Senhor Jesus. Agora, aquele que não crê, eu tenho que dizer isso. Existe um lago de fogo esperando por você.
Se eu estou falando, você sabe que não resolveu o assunto. Você sabe. O que te espera é o lago de fogo. Você, se não sabia que existia o lago de fogo, você sabia que era pecador, mas não sabia que existia um lago de fogo esperando por você, saiba que há. Eu tenho que dizer isso porque a palavra de Deus diz isso. Mas o enfoque do Evangelho, as boas notícias, não é para dizer para você que existe um lago de fogo e que você é um pecador. Mas a boa notícia para o pecador é essa. E nós vamos encerrar. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Isso é o apóstolo Paulo, um apóstolo escrevendo para o seu filho na fé, chamado Timóteo. Essa era a primeira epístola. Ele estava dando também, dentre outras coisas, instruções para esse filho na fé. Mas ele fala algo de si mesmo nesse versículo. Eu queria que você prestasse atenção, porque essa é uma boa notícia para você. Que tinha diante de si o lago de fogo esperando. Que tinha certeza de que você era um pecador. E você que está aqui, pode ter certeza, não pela palavra desse que está falando, mas pela palavra que está escrita. Escrita por homens, sim, mas inspiradas por Deus. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Cristo Jesus veio ao mundo, olha só, pecador, escute. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Você é um pecador? Eu sou. Você é um pecador? Olha a boa notícia. Nós tivemos então uma boa notícia para um rei que cometeu algo terrível. E não existe pecado grande suficiente para apagar o amor de Deus, para impedir o amor de Deus. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Você pode falar nos, se você crê. Porque esse é um versículo para quem crê. Nos purifica de todo o pecado. Não importa o tamanho dele. Porque às vezes eu acho que o meu pecado é tão pequeno que ele não precisa ser perdoado. Existe esse outro lado. Não existe pecado pequeno para Deus e nem pecado grande. Pecado é pecado. Claro, vai haver diferentes resultados, consequências dos nossos atos. Então a boa notícia qual que é? Qual foi para aquela cidade? A cidade que ia ser subvertida, Deus falou, não vai ser mais subvertida. Qual é a notícia boa para você ou para o pecador que está andando na rua? Para mim, é que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Mas eu não sei, para mim não. Paulo se achava o principal dos pecadores. Paulo, o apóstolo, se achava o principal dos pecadores. Havia sido revelado a ele que ele era o principal dos pecadores. Ele sabia o que ele estava dizendo. Eu posso dizer, olha, eu acho que eu, às vezes, tenho a impressão de que eu era o principal dos pecadores. Mas se Paulo pôde ser salvo por esse sangue que foi derramado, você pode falar assim, se Paulo foi, eu também posso. E você pode encontrar com Paulo, com João, com o apóstolo João, a qualquer momento. Se você crê no Senhor Jesus. E a coisa não é assim. Tudo bem, os exemplos talvez tenham sido bons, os pensamentos talvez tenham sido interessantes, mas vamos ver, quando eu crescer, eu comecei falando algo, às vezes você está aqui ouvindo o Evangelho desde pequeno, mas hoje seja o dia da salvação, porque, como o irmão costumava dizer, disse muitas vezes, Deus não tem netos. Não é porque seu pai é porque você tem que decidir. Você tem que dar esse passo. Deus tem filhos. Você pode dizer assim, eu sou filho de Deus porque eu creio em Jesus como meu Salvador.
você pode dizer isso. Aceita o Senhor Jesus, não deixa para amanhã, porque a promessa que nós temos de Deus, hoje. Amanhã é Satanás quem fala, esse que vai ser lançado no lago de fogo. E ele existe, está tentando sempre. A promessa é para hoje, eis aqui, agora, o dia da salvação. Não perca essa oportunidade. Podemos orar?